Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula para o concurso da Câmara de Mogi das Cruzes aqui no estado de São Paulo, onde a gente vai abordar questões como forma de preparação para o cargo de técnico legislativo, né? Onde a gente vai resolver questões aplicadas anteriormente pela Banca Vunesp sobre a parte de conhecimentos específicos, né? Que foram cobrados no edital. E a primeira questão que a gente vai resolver, pessoal, foi aplicada na Câmara Municipal de Campinas, né? Aí para o cargo de técnico legislativo pela própria Banca Vunesp no ano de 2024. Lembrando, pessoal, eu vou deixar aqui desde já a dica de apostila para esse concurso, que é uma apostila de questões comentadas e gabaritadas, né? Somente com questões aplicadas pela Banca Vunesp para o cargo de técnico legislativo. Né? Então, são questões nos mesmos moldes daquilo que você encontrará no dia da sua prova, são questões recentes, e cada questão eu selecionei conforme o edital vigente agora da Câmara de Mogi das Cruzes, da prova que será aplicada em 2026. Tá? Então, é um material específico nos moldes daquilo que você encontrará no dia da sua prova. Esse material, essa apostila de questões, pode ser adquirido através dos links que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. É um material em PDF, tá? Para que você possa realizar essa preparação. Dado esse recado, pessoal, dessa apostila, a gente volta aqui para a nossa questão. Aí a questão diz o seguinte, que com relação à administração pública indireta, então a gente vai tratar da administração pública indireta, assinale a alternativa que corretamente contenha uma autarquia de regime especial. Então a gente vai assinalar a alternativa que vai conter uma autarquia de regime especial. E aí, letra A, uma fundação, diz que é fundação pública, letra B, é empresa pública, letra C diz que é sociedade de economia mista, letra D, é agência reguladora e letra E, órgão público. Então, primeiro, pessoal, para a gente resolver essa questão, é uma questão que trata aqui da administração indireta e fala aqui de autarquias, né, de autarquia de regime especial. Eu quero primeiro definir o que é administração direta e administração indireta, definir autarquias e depois a gente vai procurar a alternativa correta, para que a gente tenha um entendimento amplo de toda a questão. A administração direta é o conjunto de órgãos que compõe a estrutura básica dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em cada ente federativo, né? A União, os estados, o Distrito Federal e municípios. A administração direta ela atua de forma centralizada, sem personalidade jurídica própria, além do próprio ente. Então a gente tem como exemplos aí de órgãos que compõem a estrutura da administração direta, a gente tem os ministérios, as secretarias estaduais e municipais, tudo isso faz parte da administração direta. A administração indireta, por sua vez, ela é formada por entidades com personalidade jurídica própria, diferente da administração direta, né? A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, criadas por lei para executar atividades específicas do Estado. Ela atua de forma descentralizada, mas permanece sob o controle e supervisão do ente público. E aqui a gente tem incluídos aqui nesse rol das entidades que fazem parte da administração indireta, a gente tem as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. E as autarquias, pessoal, são entidades que estão dentro da administração indireta, né? Criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, né? Autonomia administrativa e financeira e que exercem atividades típicas de Estado. E aqui eu trouxe alguns exemplos de autarquias. A gente tem o INSS, o INSS, as universidades públicas, a Anvisa, a Anatel, né? Então, em resumo, as autarquias representam um Estado descentralizado com autonomia para agir. E aí, se a gente voltar, a gente tem aqui os exemplos. A gente tem aqui as nossas alternativas, onde a gente vai buscar aquela que tenha uma autarquia de regime especial. A letra A diz que fundação pública. Está errado, pessoal. A gente vai eliminar a letra A. Por quê? Porque a fundação pública ela atua em áreas de interesse social, né, como pesquisa, cultura e educação, mas não é uma autarquia. A gente tem aqui exemplos de fundações públicas, a gente tem a FUNAI, né, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a gente tem a FUNASA, que é a
Fundação Nacional de Saúde. Então, a fundação pública não é uma autarquia. A letra B diz que é empresa pública. Está errado, pessoal. Empresa pública é uma pessoa, é uma pessoa jurídica de direito privado, né, com capital 100% público, criada para explorar uma atividade econômica. A gente tem um exemplo aqui. Na letra A a gente tem aqui o exemplo da FUNAI, né, que é uma fundação pública. Aqui a gente tem o exemplo da Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública com capital 100%, ela tem um capital 100% público, né, criada, é uma pessoa jurídica de direito privado com capital 100% público, criada para explorar uma atividade econômica. Né? Então a gente tem aqui o exemplo da Caixa Econômica Federal, que ela presta serviços financeiros, mas atua sob regime privado. A letra C diz que sociedade de economia mista. Está errado, pessoal. A sociedade de economia mista também é de direito privado, né, mas com capital misto entre público e privado. Ela atua em atividades econômicas de interesse coletivo. A gente tem um exemplo aqui de Petrobras, a gente tem aqui o exemplo de Banco do Brasil, né? Mas aqui não é uma autarquia. A letra D diz que a agência reguladora. Aqui está correto, pessoal. A agência reguladora é uma autarquia de regime especial, né, com autonomia técnica e administrativa e dirigentes com mandato fixo. A gente tem aqui o exemplo de autarquia, a gente tem a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, agência reguladora trata-se de autarquia. Então está correto, corresponde com aquilo que a gente está procurando. A letra E diz que órgão público. Está errado, pessoal. O órgão público ele integra a administração direta e não a administração indireta, como a gente está aqui, né? O órgão público ele integra a administração direta, sem personalidade jurídica própria, né? Ele apenas executa funções dentro de um ente federativo. A gente tem aqui, como eu citei, os exemplos de o Ministério da Saúde, as secretarias municipais. Então, aqui pertence à ADM direta e não à ADM indireta, como a gente está procurando aqui uma autarquia. E, portanto, pessoal, a alternativa que traz, que apresenta corretamente uma autarquia de regime especial é a letra D, agência reguladora. Agora passamos para a questão número 2 da nossa aula de hoje, questão aplicada para a mesma prova da questão para a mesma prova, né, da Câmara de Campinas, para o cargo de técnico legislativo no ano passado. Aqui diz que na administração pública brasileira, o princípio básico que deve ser observado tanto em relação aos administrados, no sentido da administração pública não poder atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, como em relação à própria administração pública, pois os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao servidor que o pratica, mas ao órgão ou à entidade públicos, ao órgão ou à entidade públicos, né? É denominado. Letra A. Qual que é esse princípio básico aqui que é descrito no enunciado? Letra A é o princípio da impessoalidade, a letra B diz que é o princípio da eficiência, a letra C diz que é o princípio da legalidade, a letra D diz que é o princípio da publicidade, a letra E diz que é o princípio da moralidade. Então, pessoal, essa questão, ela trata aqui dos princípios que orientam a administração pública, né? E aqui eu trouxe aqui esse resumo para que a gente possa ter como base. São princípios da administração pública, esses princípios são tratados lá no artigo 37 da Constituição Federal. E aqui a gente tem formando o LIMP, né, onde o L representa o princípio da legalidade, que é o agente público ele só pode agir conforme a lei. O I representa o princípio da impessoalidade, que a atuação deve ser neutra, sem favorecimentos ou perseguições pessoais. O M representa o princípio da moralidade, ele exige ética, honestidade, boa-fé na gestão pública no geral. O P ele vai representar o princípio da publicidade,
quer dizer que os atos administrativos devem ser divulgados para garantir transparência e controle social. A letra E diz que é o princípio da eficiência, né, que busca a qualidade, a rapidez e resultados na prestação dos serviços públicos. E aí, voltando para o nosso enunciado da nossa questão, a gente vai ver que aqui o princípio o comando da questão se refere é o princípio da impessoalidade. Né? É um princípio que significa que a administração ela não pode agir movida por interesse pessoal e que os atos são atribuídos ao órgão ou entidade, né? E não ao agente que os praticou. Então, a gente trazendo aqui para um exemplo prático do dia a dia, quando um servidor municipal assina uma licença, né, quem concede o ato é a prefeitura e não o servidor pessoalmente, né? Um outro exemplo prático do dia a dia é a proibição de promoção pessoal em campanhas institucionais, né, como colocar o nome de prefeitos em obras públicas. Isso fere o princípio da impessoalidade, que é um princípio orientador da administração pública brasileira. E dessa forma, o comando da questão traz aqui o princípio que é denominado o princípio da impessoalidade, alternativa letra A. Na nossa apostila de questões, pessoal, essa questão é a questão número 89, na parte de conhecimentos específicos. Aí você vai ter a questão e na próxima página você terá a resolução, para que você primeiro resolva e depois confira a resolução sem ter a interferência. E aí cada alternativa é comentada para que você tenha o entendimento completo, né, tanto do princípio da impessoalidade quanto dos outros princípios também norteadores da administração pública brasileira. E aí eu ainda faço aqui uma conclusão final dizendo que o princípio que corretamente atende às duas dimensões apresentadas na questão é o princípio da impessoalidade, alternativa letra A, o gabarito letra A. Então, um material muito completo, comentado, para que você tenha o conhecimento mais abrangente possível. Agora, a questão número 3 diz o seguinte, que a invalidação ou anulação do ato administrativo, então a gente está tratando aqui da invalidação ou anulação do ato administrativo. Letra A, produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage. A letra E diz que a invalidação ou anulação do ato administrativo é o desfazimento do ato administrativo por motivos de conveniência e oportunidade. A letra C diz que possui caráter vinculado, nunca discricionário. A letra D diz que pode ser feita pela administração com base em seu poder de autotutela. E a letra E diz que independe da provocação dos interessados, caso feita pelo Poder Judiciário. Então, para que a gente possa resolver essa questão, pessoal, a gente precisa entender o que é invalidação, o que é revogação, o que é efeito ex nunc, o que é efeito ex tunc, e aí a gente vai entendendo qual alternativa está correta, tá? Aqui diz que a invalidação ou anulação produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage. Está errada. Por que está errada, pessoal? Porque primeiro a gente vai entender o que é uma revogação. A revogação é o desfazimento de um ato válido por motivos de conveniência e oportunidade, avaliando o interesse público. Ela produz efeitos ex nunc e não retroage. Exemplos: a revogação de um edital por mudança nas necessidades do órgão. Então, é um ato válido, né? Um ato legal. É a revogação de um ato legal. Já a anulação é o desfazimento de um ato ilegal, ou seja, que foi praticado em desacordo com a lei e produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Um exemplo aqui que a gente tem de um ato de anulação é a anulação de um contrato administrativo feito sem a licitação devida. E aí, ex nunc significa a partir de agora. Ou seja, os efeitos do ato não retroagem, produzindo consequências somente para o futuro. A aplicação aqui, por exemplo, a gente ocorre na revogação. Então, ex nunc é para revogação de atos administrativos. Ex tunc significa desde então. Os efeitos do ato ex tunc retroagem, né, até o momento em que foi praticado, como se nunca tivesse existido. A aplicação ocorre à anulação dos atos administrativos. Então, ex nunc é para revogação, ex tunc para
ex tunc para anulação ou invalidação. Então, se a gente volta aqui para a alternativa A, a gente vai ver que a invalidação ou anulação do ato administrativo produz efeito ex nunc, ou seja, não retroage, está errado, né? A anulação produz efeito ex tunc, ou seja, é um ato ilegal, é o desfazimento de um ato ilegal e, portanto, produz efeito ex tunc, não ex nunc, né? Um exemplo, pessoal, um exemplo prático, né, é um servidor que foi nomeado sem cumprir os requisitos legais, e aí a anulação do ato de nomeação faz com que esse servidor, a nomeação desse servidor nunca tenha existido juridicamente, né, podendo inclusive exigir a devolução dos valores que esse servidor recebeu indevidamente. Então, um servidor que assumiu uma função pública sem atingir ali os requisitos mínimos para que ele pudesse exercer aquela função, ele recebeu aquele dinheiro, ele pode ser, inclusive, obrigado a devolver o dinheiro que ele recebeu exercendo aquela função de forma indevida, né? E aí acontece o efeito ex tunc, né? O efeito retroativo, fazendo com que aquele ato nunca tenha existido juridicamente e podendo fazer, nesse exemplo que eu citei, podendo fazer o servidor, inclusive, a devolver todo o dinheiro que ele recebeu. Então, efeito ex nunc, ex tunc para o ato de invalidação. Letra B, diz que a invalidação ou anulação do ato administrativo é o desfazimento do ato administrativo por motivos de conveniência e oportunidade. Está errado, pessoal. O desfazimento do ato administrativo por motivo de conveniência e oportunidade, como a gente viu, trata-se da revogação e não da invalidação. Portanto, está errado. Aqui é revogação. A letra C diz que a invalidação ou anulação possui sempre caráter vinculado e nunca discricionário. Essa questão está errada, pessoal, mas primeiro eu quero definir, essa alternativa está errada, mas primeiro eu quero definir o que é ato vinculado e ato discricionário. Ato vinculado, quando o ato da administração é vinculado, né, é aquele ato que a lei determina exatamente como agente público deve agir sem margem para escolha, ou seja, ele apenas cumpre o que está previsto na norma. E quando o ato é discricionário, é aquele ato que a lei confere ao agente uma certa liberdade para decidir, né, dentro dos limites legais, né, o momento, a forma ou a conveniência da sua prática. Então, no ato discricionário tem margem para agir, e no ato vinculado não, é aquilo e pronto. Porém, a letra C está errada, porque não é sempre há casos em que a anulação é discricionária. Então, a letra C está errada. A letra D diz que a letra D diz que pode ser feita pela administração com base em seu poder de autotutela. A invalidação ou anulação do ato administrativo pode ser feita pela administração com base em seu poder de autotutela. Aqui está correto, pessoal. A autotutela é o poder da administração pública de rever seus próprios atos, podendo anulá-los, né, quando forem ilegais, revogá-los quando forem inconvenientes ou inoportunos, né, e essas definições eu já trouxe aqui do que é, quando que é revogação e quando que é anulação. E aí, nesse caso, né, um exemplo prático é se for detectada a administração, ela tem o poder e o dever de anular seus próprios atos ilegais sem precisar de autorização judicial. E um exemplo prático do dia a dia para que vocês para que vocês compreendam melhor, por exemplo, se for detectada uma fraude em um concurso público, a administração ela pode anular as nomeações dos aprovados de forma irregular. Então, ela anula os atos aí ilegais. Então, a alternativa D está correta, está compreendido aqui o princípio da autotutela, né, na invalidação de atos ilegais. A letra E diz que independe da provocação dos interessados, né, o ato de invalidação ou anulação, caso feito pelo Poder Judiciário. Está errado, pessoal. O Poder Judiciário ele não pode agir de ofício, né? Ele depende de provocação, de ação judicial, de quem se sinta lesado. Então está errada a letra E e, portanto, a alternativa correta, né,
que trata corretamente da invalidação do ato administrativo é a letra D. Ele pode ser feita, a invalidação de um ato administrativo pode ser feita pela administração pública com base em seu poder da autotutela. A letra D está correta. Questão número 4. Aqui diz que, endereçando-se uma carta a um ministro de Estado, o vocativo e o desfecho desse documento são respectivamente. Então, a gente está mandando uma carta para um ministro de Estado. Isso aqui trata da parte de redação oficial, que também foi pedida para esse concurso da Câmara de Mogi das Cruzes. Redação oficial, né? Qual que é o vocativo que vai ser empregado aí ao se endereçar uma carta para um ministro de Estado, né? O vocativo e o desfecho desse documento são respectivamente: letra A, a Sua Excelência, o Senhor, sem mais. Letra B, Senhor Ministro, respeitosamente. Letra C, Vossa Excelência, com votos de estima. Letra D, Sua Excelência, atenciosamente. E letra E, Excelentíssimo Ministro, respeitosamente. Então, essa é uma questão aí sobre a parte de redação oficial. A questão trata das formas de tratamento e encerramento adequadas em comunicações oficiais, né? Conforme orientações do Manual de Redação da Presidência da República. E quando se endereça uma carta ao ministro de Estado, deve-se observar o vocativo adequado. E aqui, nesse caso, seria Senhor Ministro, respeitosamente, né? Como está contido na letra B. Segundo o Manual de Redação de Presidência da República, ao se dirigir diretamente ao ministro de Estado, né, no corpo do texto, o vocativo adequado é Senhor Ministro. E aí o fecho recomendado para comunicações a autoridades superiores é respeitosamente. Então, fica correto aí o vocativo e o fecho, Senhor Ministro, e aí depois respeitosamente, conforme o Manual de Redação da Presidência da República, conforme aí as normas de redação oficial. Alternativa correta, a letra B. Questão número 5, pessoal. Agora a gente vai tratar aqui da Lei de Improbidade Administrativa, uma questão que foi aplicada pela Câmara Municipal de São José dos Campos pela Banca Vunesp para o cargo de técnico legislativo, e lá também foi cobrada a Lei de Improbidade Administrativa. Aqui diz que na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa, em que causa lesão ao erário, o agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até. Então, a gente tem aqui a prática de um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, né? E nesse caso, o agente estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até, letra A, 4 anos, letra B, 6 anos, letra C, 8 anos, letra D, 12 anos e letra E, 14 anos. Essa questão, pessoal, trata aqui da LIA, né? A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei número 8.429/92. E eu vou levar vocês até a Lei de Improbidade Administrativa no site do Planalto, e aqui no artigo 10. O artigo 10 diz que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. E aí, se a gente passa para o inciso 2º do artigo 12, diz que nas hipóteses do artigo 10, né, desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos.
Então, a gente leu na letra da lei, no site do Planalto, né, como que está disposto isso lá. Então, um agente público, quando um agente público ele causa prejuízo aos cofres públicos, pessoal, ou seja, ele gasta mal o dinheiro, ele faz um contrato irregular, ele autoriza uma despesa ilegal sem respaldo legal, né? Ele comete um ato de improbidade que causa lesão ao erário, né? Isso está previsto lá no artigo 10 da Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. Nesses casos, ele tem uma punição pesada, né? E uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Isso significa, pessoal, que o agente ele não pode votar, nem se candidatar, nem exercer plenamente seus direitos políticos durante 12 anos. E, portanto, a alternativa correta é a letra D de dado, né? Ele fica suspenso aí por 12 anos. E, portanto, a alternativa que corretamente indica o prazo máximo de suspensão dos direitos políticos na hipótese de lesão ao erário é a letra D, 12 anos. E aí, pessoal, a gente termina por aqui a resolução de 5 questões, né, aplicadas para o cargo de técnico legislativo, recentemente pela Banca Vunesp, nos moldes daquilo que você encontrará no dia da sua prova. A Banca Vunesp ela tem um padrão que ela cobra em todas as provas, esse padrão se repete. Eu trouxe essas questões aqui para que você possa treinar, identificar esse padrão e resolver questões conforme a Banca Vunesp aplicou. Para que você possa adquirir esse material específico, questões voltadas apenas para o cargo de técnico legislativo, recentes aplicada pela Vunesp, você pode adquirir a nossa apostila de questões que está na descrição e o link também está no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só acessar, adquirir, realizar sua preparação e maximizar suas chances aí de já começar 2026 com cargo público aí na Câmara de Mogi das Cruzes. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para receber também as próximas aulas que eu farei para esse concurso. Deixe seu gostei no vídeo, vê se aparece o botão hypar aí embaixo. Vai ajudar muito na divulgação, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.